Olá pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um Dedo de Prosa com o Fernando Provetti. Uma série de 10 lives que eu estou preparando para vocês. Hoje é a nossa terceira live, tá muito bacana. Essas lives elas não estão ficando salvas, então fiquem até o final para não perder nada, tá bom? Vocês devem ter reparado que algumas informações, alguns trechinhos dessas lives estão sendo postados no meu feed ao longo dos dias, mas depois a gente vai compartilhar essas lives na íntegra para vocês, ok? Estou preparando um canal no YouTube, um canal que já existia, mas que foi abandonado, fiz ele ali durante algumas semanas e não dei mais atenção, isso há 3 anos atrás. Então agora eu vou voltar com esse canal e vou publicar as lives lá na íntegra, combinado? Para quem não me conhece, meu nome é Fernando Provetti, eu sou profissional de educação física, especialista em neurociência, proprietário da franquia de academias para bebês Let's Grow e já trabalho com crianças há 16 anos e aqui no Instagram ajudo pais e profissionais da área infantil, especialmente educação física, com atividades simples, atividades eficientes para vocês poderem fazer no dia a dia de vocês, ok? Então vamos fazer hoje mais um dedinho de prosa, que é aquela conversinha rápida sobre um tema muito importante, um tema que é o campeão de perguntas aqui no meu perfil, né? Antes de começar a falar sobre o tema, eu queria que vocês colocassem aí se vocês são profissionais de educação física, se são terapeutas ocupacionais, se são pais. Coloca aí pra mim, por favor, qual que é a profissão ou a atuação de vocês. E, por favor, cliquem no coraçãozinho se estiverem gostando, tá bom? Faz toda a diferença quando vocês vão clicando no coraçãozinho, porque entrega para outras pessoas que ainda não estão sabendo da live. Combinado? E o tema de hoje, que eu disse que muita gente me pergunta, como escolher a atividade ideal para cada idade, tá? Essa realmente é uma pergunta campeã, porque eu faço algum material e posto, né? Ensinando como que faz, ou ensinando como que brinca, ou ensinando a função desse material. E muita gente me pergunta, qual que é a idade para essa atividade? Muita gente mesmo. E muita gente me manda no direct falando, gostaria de dar uma sugestão de que você colocasse a idade. Bom, existe sim a idade ideal para cada tipo de estímulo, para cada tipo de atividade. Porém, quando eu coloco uma atividade pensando que vocês são profissionais da área ou mesmo pais, a ideia é que seja adaptado para cada faixa etária, né? Eu posto uma sugestão de atividade e aí cada um vai usar de acordo com a idade do seu filho, com a idade do seu aluno, com a idade do seu paciente. Então, sei lá, uma atividade muito simples, ó, tá aqui do meu lado, vou usar essa como exemplo. Esse cactus aqui que fez super sucesso. A atividade, ela era de colocar o palitinho aqui no cactus. Mas aí para alguma idade a gente pode colocar esse palitinho aqui. Para outra idade a gente pode arrancar esse palitinho. Para outra idade a gente pode arrancar esse palitinho usando uma pinça. Para outra idade a gente pode colocar uma xuxinha de cabelo ou uma continha de colar, etc., uma miçanga, no buraquinho. Ou seja, eu dou a sugestão de atividade para vocês e vocês vão usar como bem entenderem ou como for necessário, ok? Até porque algumas crianças, se eu falar assim, essa atividade é para 2 anos, mas peraí, essa criança que vai fazer, ela é prematura? Ela tem idade corrigida? Essa criança, ela tem algum diagnóstico? Será que com 2 anos ela já dá conta de fazer? Então, aí que tá, eu não coloco muito as idades porque são sugestões. Mas a gente sabe que na teoria, que na ciência do desenvolvimento, existe sim as idades corretas para cada tipo de estímulo. E é isso que a gente vai bater um papinho hoje, tá bom? Então, eu vou usando aqui o meu roteirinho para não deixar passar nada. Tô vendo aí que tem professor de educação física, tem pais, muita gente participando. Enfim, vamos lá. Primeira coisa que é importante para a gente definir qual é a idade da criança que vai fazer essa atividade ou qual atividade a gente vai fazer para essa criança é entender o que são os marcos do desenvolvimento, né? Que é um tema que eu sempre falo aqui no Instagram, tem um feedback importantíssimo sobre essa fala, né? Algumas pessoas têm um pouco pé atrás de falar sobre isso, eu gosto de falar, gosto de deixar claro sobre os marcos do desenvolvimento, que é o quê?
em que momento da vida a criança precisa fazer determinada habilidade motora, ok? Ou motora, ou de linguagem, ou o que quer que seja, social, de motricidade fina, enfim, qual idade a criança precisa de adquirir determinada habilidade. Isso vai ser entregue pra gente em janelas. Então, quando a gente fala assim, a criança tem o seu tempo. Não, a criança não tem o seu tempo. Existe o tempo certo e o tempo errado. Quando a criança executa determinada habilidade dentro do tempo certo ou dentro da janela, está ok. Se está fora dessa janela, está no tempo errado. E aí é sinal de alerta. Está errado por quê? Será que tem algum atraso no desenvolvimento? Será que essa criança pode ter algum transtorno? Será que ela não recebeu o estímulo suficiente? Será que ela recebeu o estímulo suficiente, mas de maneira inadequada? Então isso é muito importante. Então, vamos dar um exemplo. Andar. A criança ela precisa andar sozinha de tal a tal idade, né? De tantos meses a tantos meses. Isso tem uma variação, tá, gente? De protocolo para protocolo. Existe essa variação. A criança precisa de andar nesse período. Se ela não andou nesse período, sinal de alerta, bora investigar. Ah, mas ela fez todos os marcos no tempo certo e esse fora do tempo. Beleza, tá ok. Talvez não foi tão bem estimulada ali, não houve... sei lá, os pais tiveram um pouco de medo, insegurança de deixar a criança tentar sozinha. Tudo bem, agora se atrasou várias coisas, aí a gente tem que ficar de olho aberto para poder fazer alguma investigação e possivelmente uma intervenção de acordo com essa investigação, ok? Então a gente entendeu que existem os marcos do desenvolvimento. Então esse é o primeiro sinal para a gente de o que trabalhar em cada idade. Se a criança precisa andar de tantos meses a tantos meses, quando ela estiver próxima dessa faixa etária, ou nessa janela, é o que a gente vai trabalhar. Só que os marcos do desenvolvimento, eles são bem específicos ali na primeira infância, ou na primeiríssima infância, ali até os 2, 3 anos de idade, e depois ele já não é tão específico. A gente já não vai encontrar com tanta facilidade assim, marcos de chutar uma bola, lançar uma bola, rebater uma bola, né? As habilidades motoras, desculpa, como um todo. Aí a gente vai entrar, daqui a pouquinho, eu vou mostrar para vocês como que a gente vai determinar isso. Mas inicialmente nós vamos trabalhar com os marcos do desenvolvimento. Trabalhar aquilo que é esperado para cada faixa etária. E aí, para quem está em casa, mamães e papais certamente já conhecem esse livretinho. Quem é profissional da área, eu sugiro que tentem adquirir um livretinho desse. Normalmente quem oferece é ou o posto de saúde ou o pediatra. E é um livretinho, caderneta de saúde da criança. Então aqui a gente vai anotar vacina, dente que caiu, vai avaliar perímetro cefálico versus idade, IMC e por aí vai. Mas tem uma coisinha muito importante aqui, que é a escala de desenvolvimento. Então a gente tem 2 páginas. É importante lembrar, esse é do menino e tem o da menina, porque algumas coisas dependem do sexo, né? Sobre peso, altura, etc. Mas marcos do desenvolvimento não. Essa parte aqui ela vai ser igual. E aí eu sugiro que vocês busquem por uma cadernetinha dessas para poder determinar o que vocês vão oferecer no atendimento ou na aula de vocês. Então aqui ela é dividida em 2 partes. A primeira, instrumento de vigilância do desenvolvimento de crianças de 0 a 12 meses. E depois vai ter instrumento de vigilância do desenvolvimento de crianças de 12 a 3 anos. E aí, eu vou exemplificar para vocês aqui, rapidinho. Por exemplo, vem aqui, ó, marcos do desenvolvimento. Como pesquisar e a idade. Eu não estou mostrando. E aqui é a idade. E aí vocês vão observar que tem uma faixazinha amarela. Essa é a janela. É tão bom poder mostrar isso para vocês, porque essa é a janela do desenvolvimento. É aqui que a criança precisa adquirir determinada habilidade. Se tá aqui, sinal de alerta. Tá aqui só nessa linha? Ok. Tá aqui em várias linhas? Sinal de alerta. Ok? Eu posso tentar tirar foto. Eu tô vendo aí a querida mamãe que faz atividade falando imprime a parte, manda pra gente imprimir. Eu posso tirar uma foto e postar de alguma maneira pra vocês. Mas, gente, isso aqui, ó, quem me deu foi uma pediatra. Isso é gratuito, ok? Se bobear, deve até ter na internet, mas eu não posso afirmar. E aí, só pra vocês entenderem, eu vou ler alguns que estão aqui. Marcos do desenvolvimento. Postura, barriga pra cima, pernas e braços fletidos, cabeça lateralizada. Eu tô lendo de 0 a 12, tá?
observa um rosto, reage ao som, eleva a cabeça, sorriso social quando estimulado. Então, eu quero começar a trabalhar com bebês, eu não sei o que trabalhar. Isso, você vai trabalhar essas habilidades, né? E aí vai dificultando, né? À medida que você vê que essa linhazinha amarela ela vai descendo, vai ficando mais distante, ou seja, a criança vai ficando mais velha para adquirir essas habilidades. E aí a gente vai ter brinca de esconde-esconde, muda de posição ativamente, senta-se sem apoio. Aqui, o andar sozinho vai estar no de 12. Eu quero mostrar, ó, faz pinça. O faz pinça aqui está discriminado entre 9 e 12 meses. Ah, meu filho tem 6 meses, então não precisa trabalhar pinça com ele. Tá vendo como é fácil, como é tranquilo identificar o que você vai trabalhar com seu filho? Aqui fala que faz pinça. A minha atividade do cactus, ela exige pinça. Mas lá atrás vai falar que a criança já consegue segurar objetos. Então se o meu filho, o meu aluno, o meu paciente ainda não tem a idade da pinça, a gente vai fazer ele tirar isso de outra maneira. Vai colocar palitinhos mais grossos e por aí vai. Ok? E aí... toda criança recebe essa... Isso, toda criança recebe isso do pediatra, ou deveria receber. Mas para quem é profissional da área, busca com algum pediatra, pede num posto de saúde, porque é legal ter isso para direcionar o trabalho de vocês. Pessoal, clique aí no coraçãozinho se estiverem gostando, tá? Esse é o termômetro que eu tenho do que vocês estão achando. Se quiserem comentar se estão gostando também, eu fico muito feliz. E aí a gente entra depois nos bebês de 12 a 3 anos. E aí eu vou ler bem superficialmente aqui, ó. Fala uma palavra, anda sem apoio. Aqui fala entre 12 e 15 meses. Eu já vi entre 10 e 13. Então existe essa diferençazinha. Mas a gente consegue ter uma referência para poder guiar nosso trabalho, tá? Especialmente nós que somos profissionais de educação física e não estudamos muito isso na nossa graduação. Então é legal ter isso como apoio, tá bom? Tira a roupa, anda para trás, constrói torre de 3 cubos, aponta a figura, chuta a bola, veste com supervisão. Vamos ver o chuta a bola? Também não sei nada de cor, não. Chuta a bola entre 18 e 24 meses. Então entre 18... E aí olha pra você ver como que são as coisas. Lá na Let's Grow, quando eu montei o planejamento, óbvio, eu estudei tudo isso. É exatamente a idade que a gente começa a trabalhar com habilidades manipulativas manuais e podais de maneira mais especializada, assim, vou usar esse termo. Vai ter uma live sobre habilidades motoras, tá, gente? Mas a gente trabalha nessa idade. E aí o que a gente faz? No nível anterior, que vai até 18 meses, a gente trabalha muito superficialmente. Por quê? Para a criança já começar a se adaptar a pegar uma bola e colocar dentro de um bambolê, a pegar uma bola e colocar dentro do gol, porque na hora do próximo nível, que a gente já vai oficialmente trabalhar essas habilidades, ele já está ali conhecendo. Então isso é muito importante também, a gente começar a trabalhar um pouquinho antes, dar a oportunidade da criança conhecer, experimentar, para na hora certa a gente poder estimular, ok? Então, sobre o que trabalhar em cada idade, pensando em bebês, essa é a minha dica para vocês. Agora, se a gente vai pensar numa idade um pouco mais longa, primeira informação importante, gente, parem de buscar para os filhos de vocês atividades especializadas antes da hora. Deixa eu só colocar aqui o título da live que eu não coloquei. Pera aí. Não vai dar? Ah, tudo bem, deixa assim então. Parem de buscar atividades especializadas antes da hora. O que a gente mais vê são pais que colocam a criança no futebol com 3 anos, 4 anos, 5 anos. Tem problema? Não tem problema. Desde que essa escolinha de futebol que você escolheu para o seu filho não seja uma escolinha que só foca no futebol, que só foca nas habilidades motoras envolvidas no futebol. Então a criança só chuta, a criança só corre. Então a criança não faz um trabalho de salto, a criança não faz um trabalho de habilidade de manipulação manual, a criança não lança uma bola. Ou seja, ela vai ficar ali trabalhando habilidades muito específicas do futebol, ou do basquete, ou do vôlei, qualquer que seja o esporte que você colocou. E depois, se essa criança sai desse esporte e vai para um outro, ela não tem o corpo dela preparado. Então, a minha dica, tá? A dica do professor Fernando Provetti: busquem por lugares que trabalhem com habilidades motoras. Então pode ser iniciação esportiva. Aqui em Minas Gerais, aqui em BH a gente tem, por exemplo, o curso básico do Minas. O curso básico do Minas é isso, eles trabalham com várias habilidades. No Clube Mackenzie
Desculpa, gente. No Clube Mackenzie, eles trabalham com iniciação esportiva. Eu fiz um estágio lá na época da faculdade. Então eles passam por vários esportes. A criança, ela prepara o corpo dela para vários esportes. Lá na frente, quando ela puder escolher por conta própria aquilo que ela gosta, ela já tá com o corpo dela todo preparado e qualquer atividade que ela entrar, ela dá conta de aprender, tá? E outra, não pense, vou colocar no futebol agora porque eu quero que ele seja atleta lá na frente. Isso tá errado, porque a probabilidade de ele chegar até a fase adulta é muito pequena, porque ele começou muito cedo. Então, deixa a primeira infância para brincar, para explorar, para descobrir, e lá na fase que eu vou falar daqui a pouco, um pouquinho mais velho, aí sim eles vão começar a escolher o esporte, tendo a possibilidade de se tornarem futuros atletas. Ah, mas isso não dá porque tem que começar cedo. Mentira, Daiane dos Santos começou ginástica olímpica, se eu não me engano, com 13 ou 14 ou 12 anos e foi medalhista olímpica. Então isso não é desculpa mais. Vamos colocar as crianças na modalidade específica na hora certa. Ah, mas qual é a idade específica? Agora vamos falar sobre ciência. Livro David Gallagher. Já pode dar o print, que eu sei que todo mundo vai pedir. Dá print agora, vamos lá. Educação Física Desenvolvimentista para todas as crianças. Essa é a Bíblia da Educação Física Infantil, na minha opinião. Pronto. Quem deu print deu, quem não deu, dá depois. E aí, dentro desse livro, no meu já fica marcadinho aqui, inclusive, nós temos a famosa ampulheta de Gallagher, que é isso aqui. Todo mundo da Educação Física lembra desse nome, ampulheta de Gallagher. Gallagher, que é o autor desse livro. E aqui esse livro, gente, é claro, hoje é uma live rapidinha, né? Um dedo de prosa. Eu vou falar superficialmente, mas quem quiser adquirir, aqui fala tudo sobre todas as faixas, sobre todas as fases, os estágios, etc. Ok? Então, como eu sei que vai ficar muito difícil de vocês verem aqui, eu imprimi um ampulhetão. Olha que legal. Então, só para vocês verem. Vamos lá. Deixa eu virar de lado, talvez fique mais fácil para vocês conseguirem ver. Modelo de desenvolvimento de Gallagher. Para quem for buscar no Google, gente, Gallagher escreve assim, ó, com 2 L's, tá bom? É assim que escreve Gallagher. Aí de qualquer coisa me pergunta no direct. Então vamos ler. Modelo de desenvolvimento de Gallagher. A gente tem essa ampulheta que é dividida em 4 fases. E essas fases são por idades. E cada uma dessas fases são divididas em estágios. Ok? E aí assim a gente vai saber o que trabalhar em cada idade. Então vou passar superficialmente aqui para vocês quais são as fases, quais são os estágios. E depois, né, porque como hoje é bem curtinho, é bem rapidinho, não dá tempo de entrar muito explicando cada uma delas, mas é super simples. Profissionais de educação física, todos já viram isso e é hora de relembrar. Então vamos lá. A gente vai ter aí a primeira fase motora, que é a fase motora reflexiva, tá? Ela vai, aqui ó, então aqui embaixo, a reflexiva. Ela vai desde a fase uterina até 1 ano de idade. Depois eu falo dos estágios. Então vai de 0 a 1 ano de idade. Depois a gente entra na fase motora rudimentar, que é de 1 ano a 2 anos de idade. Período sensório-motor até agora, né? Do Piaget. De 0 a 2 anos, período sensório-motor. Porque existem outras divisões, outras classificações, né? Cada autor faz de um jeito. Eu tô falando para vocês aqui de Gallagher. Aí, ó, Pickler é sensacional. M. Pickler, né, é uma estudiosa do desenvolvimento infantil. É uma linha de desenvolvimento infantil muito legal também, que vale a pena dar uma pesquisada. Então vamos lá. Aí a gente vai entrar aqui nas 2 fases que, ao meu ver, são as mais interessantes pensando em habilidades motoras. Como lançar, chutar. Que são a fase motora fundamental e a fase motora especializada. A fase motora fundamental, ela vai ser ali entre 2 anos e 7 anos. Nessa fase, a gente vai trabalhar muito com habilidades isoladas, não vai trabalhar tanto com habilidades combinadas, tipo correr e driblar e fazer frases motoras muito grandes. A gente vai trabalhar com esportes isolados, com habilidades isoladas, mas eu vou mostrar para vocês que a gente tem subdivisões dentro dessa fase motora fundamental. Então não significa que de 2 a 7 anos vai ser tudo igual. Lá a gente vai subdividir, ok? E por fim a gente vai entrar na fase motora especializada, ou seja, aqui a gente vai começar a trabalhar com especialização. Aqui a gente vai começar a focar um pouco no esporte.
Então a gente vai vir, ó, fase motora especializada, que é de 7 anos até 14. E aí vamos ter também as subdivisões. Passou dos 14 anos, aí a gente tem essas 3 setinhas aqui, que demonstram que a gente tem a utilização permanente daquilo que foi aprendido. Então a gente aprende aqui para utilizar aqui. Não é essa a ideia do desenvolvimento motor? É a gente aprender para usar para nossa vida, para o nosso dia a dia. É aprender habilidades que a gente vai trazer para nossa vida diária. Lembra que eu falei muito disso na outra live? A gente tem que trabalhar com as habilidades motoras para poder ter condições de fazer tarefas de vida diária. Então, agora, aí, só para completar, então a gente vai ter utilização permanente na vida diária, utilização permanente recreativa, afinal a gente aprende também pra gente poder brincar de jogar futebol, brincar de jogar vôlei, etc, ou o que quer que seja, e a utilização permanente competitiva. Então tudo isso aqui vai ser utilizado de alguma maneira permanente de acordo com cada indivíduo. Se ele é atleta, se ele é só um recreador, né? Se ele joga, se ele pratica esporte por recreação, ou pro dia a dia, como a Lia Lopes aí falou, autonomia, que foi o tema da nossa live anterior, né? E aí, eu vou passar para vocês rapidinho os nomes dos estágios que a gente tem aqui, com o nome dos estágios e as idades, mas eu quero que vocês pesquisem depois no Google para vocês poderem ler com calma. No Google é facinho de achar. Então vamos lá. Então dentro da fase motora reflexiva, de 4 meses, de dentro do útero até 4 meses de idade, a gente tem o estágio de codificação de informações. De 4 meses a 1 ano, estágio de decodificações o primeiro era codificações, tá? Desculpa. E o segundo de decodificações de informações. Aí a gente entra na fase rudimentar. Do nascimento até 1 ano de idade, estágio de inibição de reflexos. Depois de 1 ano a 2 anos, estágio de pré-controle. Depois, aí a gente entra no fundamental, ok? Fundamental a gente vai dividir em 3 partes. Inicial, elementar e maduro. Neste livro aqui, gente, que eu mostrei para vocês, Galarrot, ele discrimina cada um desses estágios, tá vendo? Ele vai explicando. Eu vou ler o primeiro, só para vocês terem uma ideia. E aí a gente pensando aqui no estágio inicial, que vai ser de 2 a 3 anos. No estágio inicial do desenvolvimento de uma habilidade fundamental, as crianças fazem suas primeiras tentativas observáveis com finalidade de executar uma tarefa. Esse é um estágio caracterizado por movimentos crus e desordenados. A criança pode fazer tentativas válidas de arremessar, pegar, chutar ou pular, mas os principais componentes do padrão maduro estão ausentes e os movimentos são grosseiramente exagerados ou inibidos. Então isso é importante. A gente já sabe que para essa idade a gente vai trabalhar determinadas habilidades motoras, mas a gente tem que saber também o que esperar como resposta dessa criança. Não adianta querer que uma criança de 2 a 3 anos pegue uma bola e faça um movimento perfeito. Não vai acontecer. O que ela vai fazer? Muitas vezes ela vai pegar uma bola, a gente que trabalha na área já viu isso acontecer, ela pega a bola, ela faz isso aqui, ó, mas ela não solta. E se solta, ela solta errado. Ela solta na hora errada, ela ainda não tem noção muito bem de tempo, ela ainda está preparando o corpo dela, o planejamento motor dela ainda não é tão eficiente. Então a gente vai ter essas etapas. Depois que a gente sai desse estágio inicial, a gente vai para o estágio elementar e por fim a gente vai para o estágio maduro. Aí no maduro sim, eles vão fazer com mais eficiência. Para quê? Para chegar na fase especializada, que é onde a gente vai começar a entrar no esporte. Onde a gente vai começar a colocar o filho na escolinha de futebol, o filho na escolinha de vôlei, o filho na escolinha de basquete, o que quer que seja. E aí dentro dessa escolinha de basquete, é importante que o professor saiba o que ele tem que trabalhar em cada idade. E é por isso que é tão importante trabalhar com profissionais de educação física, tá? Ex-atleta não é profissional de educação física, ex-atleta nunca viu isso aqui. Então você vai confiar o seu filho para um ex-atleta? Eu não confiaria o meu, tá? Eu confiaria em profissionais de educação física capacitados. Ok? E aí a gente chega na última fase, que é a fase motor especializada, e a gente vai dividir entre 7 a 10 anos, estágio transitório, 11 a 13 anos, estágio de aplicação e, acima de 14 anos, estágio de utilização permanente. Ou seja, a partir dos 14 anos é que a gente vai começar
a trabalhar com equipe, com o esporte rumo a alto rendimento, né? Aí a criança já tá ali na fase de pré-adolescência, de adolescência, tudo bem, não tem problema, ok? Capacitado com tu? Capacitado como tu. Eu achei que você tava falando de tipo de TO. Obrigado pelo elogio. Bom, e aí, acho que ficou bem claro para todo mundo, né, como trabalhar. Por isso que eu não coloco nas minhas atividades o que, para qual idade que é aquela atividade. Por quê? Porque existem várias informações e eu não sei quem é a criança do outro lado que vai fazer isso. Então eu faço um exemplo de atividade e cada um vai saber para quem fazer. Gente, boa noite, Viva Down. Iracema, queridona, dona de um espaço incrível aqui em Belo Horizonte para crianças, adolescentes e adultos com síndrome de Down, que eu amo e já trabalhei lá. Bom, então é isso. Espero que tenha ficado um pouco claro para vocês como que é a divisão das idades dentro do desenvolvimento, que tenha ficado claro para vocês como que a gente encontra os marcos do desenvolvimento, tá? Por favor, tenham uma cartelinha, uma cartilhazinha dessa para vocês entenderem quais são os marcos do desenvolvimento, para vocês saberem o que trabalhar com o cliente de vocês, com o aluno de vocês, com o paciente de vocês ou, claro, com o filho de vocês. Olha só, a Márcia está perguntando, natação é bom para criança de 5 anos? A natação é boa para todo mundo, né? O que tem que ser observado numa criança de 5 anos qual o objetivo do professor de natação. Ele quer trabalhar com o desenvolvimento psicomotor do seu filho ou ele quer ensinar o seu filho a nadar? Porque se for ensinar o seu filho a nadar, por que o nadar é mais importante do que saber jogar basquete? Ok, existe a questão da sobrevivência, mas para sobreviver ninguém precisa fazer borboleta. Para sobreviver ninguém precisa saber nadar a peito. Então, se a criança está aprendendo a deslizar, a sobreviver na piscina, perfeito. Se a criança está aprendendo a desenvolver o próprio corpo dela dentro de uma modalidade chamada natação e poderia ser basquete, perfeito. Agora, eu quero que meu filho aprenda a nadar para sobreviver e com 5 anos está ali ensinando crawl, costa, borboleta, etc., eu não acho o ideal, ok? Por quê? É especialização precoce. Por que a gente não vai colocar num atletismo com 5 anos, mas vai pôr na natação? Então a natação é importante sim. Para qual objetivo? Elas, aí que são elas. Se o objetivo for transformar essa criança numa criança de desenvolvimento pleno, que conhece o próprio corpo, que sabe suas possibilidades e que numa aula de natação também chuta bola, também pula, também rasteja, também equilibra, maravilhoso. É a melhor natação que seu filho pode ter. Agora, se essa natação ficar ali só no tal do bate-pezinho, gira bracinho, pra mim não faz muito sentido não. Tá? Assim como a natação para bebê. A natação para bebê é muito importante. Assim como a Let's Grow. O objetivo da natação para bebê é o mesmo objetivo da Let's Grow. Trabalhar o desenvolvimento cognitivo, motor, social, afetivo, sensorial da criança. Nada além disso. Né? Nenhuma criança, nenhum bebê entra na natação para aprender a sobreviver. Até porque a natação ela tá ali dentro de um ambiente seguro, com o professor preparado, a criança sabe a hora que ela está entrando, ela está protegida. Quando ela cai na piscina do prédio, é uma situação totalmente diferente. Ela não sabe se livrar desse perigo numa situação que ela não treina. Então, assim, se o professor joga a criança na piscina, brinca de jogar pro alto e essa criança cair, é muito mais eficiente do que ela ficar ali aprendendo só a bater perninha, porque na hora do aperto, nem sistema nervoso simpático resolve, né? Bom, então é isso. Muito obrigado. Nossa live chegou ao fim, curtinha como sempre, só um dedinho de prosa. Hoje foi nossa terceira live da nossa série. Amanhã algum trechinho dessa live vai estar aqui no meu feed. E eu espero que vocês tenham gostado, tenham se divertido. E a gente se encontra na próxima live, que vai ser quarta-feira, às 8 horas também. E eu não sei ainda qual é o tema. Vou descobrir e conto pra vocês, tá bom? Um beijo para todo mundo, a gente se encontra na próxima live. E por favor, na hora que a gente postar, digam o que acharam, tá? Esse retorno que vocês dão para mim, ele é muito importante, porque eu sei o que vocês estão entendendo, o que vocês estão achando, o que vocês não entenderam, para eu poder falar um pouquinho, né? As lives, elas estão se cruzando, porque todos os temas se cruzam, né? A gente vai falar sobre habilidades motoras, a gente vai voltar nisso.
A gente está falando hoje disso, a gente voltou lá na autonomia, na atividades para bebês. Então elas sempre se cruzam. Por quê? Porque o desenvolvimento infantil não tem como inventar moda, tá? Desconfie de quem inventa moda demais. Um beijo pra todo mundo, amo vocês. Vou ver se dá tempo de criar algum materialzinho aqui agora antes de ir dormir pra postar pra vocês hoje, tá bom? Tchauzinho e até a próxima.